Oeste com elas agora, entrevista. Nosso assunto, saúde. A obesidade é considerada doença e pode provocar muitas outras condições e limitações na vida de quem pretende atingir a longevidade ativa. Mas por que é tão difícil emagrecer, né? Questões psicológicas podem dificultar o processo de eliminar o sobrepeso de vez. A gente já vai receber aqui no telão uma convidada, uma psicóloga que já é de casa aqui na Revista Oeste, ela aí, a Ju Lemos, né? Doutora Juliana Lemos, já conectada com a gente aqui. Mas, Ju, já falo um oi para você, porque eu quero dar as boas-vindas também para a nossa querida doutora Denise Steiner, aqui no estúdio, participando com a gente dessa entrevista, dessa conversa, porque já a doutora Denise traz para a gente um pouquinho das explicações sobre os efeitos, né, as consequências do efeito sanfona no corpo, na pele. Doutora Denise, dermatologista, bom dia e bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom dia para todas vocês. É um prazer estar aqui. Prazer sempre nosso, viu, doutora? Deixa eu falar então. Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda, como sempre, aqui à Revista Oeste, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse efeito emagrece, engorda, o sanfona, como a gente diz, né? E por que a gente tem tanta dificuldade para manter o peso ideal em definitivo? Bem-vinda de novo. Bom dia a todas, um prazer estar aqui com vocês, acompanhando o programa, muito fã. E essa questão, né, da obesidade é algo que a psicologia trabalha por ter essa dificuldade de dar uma continuidade no tratamento, de mudança no estilo de vida, mudar toda a questão comportamental. Então, por isso que se volta ao efeito sanfona, porque não é feito, não é aprendido o caminho, como a gente fala, né, de se alimentar melhor, da mudança do estilo de vida. Então, os aspectos psicológicos, eles são trabalhados no paciente com obesidade, embora a obesidade não é considerada como um transtorno mental, não é considerada como um transtorno alimentar, mas ela cursa com diversos transtornos alimentares, como compulsão alimentar, também com depressão, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, e tanto a gente pode perceber na clínica que esses transtornos mentais, como ansiedade, depressão, trazem uma complicação também a a questão clínica do paciente com obesidade por conta dessa questão, dessa dificuldade, né, quando a gente pensa nos aspectos psicológicos voltados à baixa autoestima, voltado a uma questão de se achar incapaz, de não conseguir mudar, de uma cobrança da sociedade, tudo isso contribui para que, às vezes, o paciente desista do seu tratamento e aí acabe voltando a esse efeito sanfona. Muito comuns, né? A nossa colega aqui, Paula Camacho, não tem muito esse problema, viu? Já conseguiu atingir o peso aí ideal, tá linda, treina todo dia bem cedinho, é incrível de se ver. Alguém aqui no chat falou, acabei de voltar da academia e já corro ligar vocês. Parabéns por isso, viu? Paula, você mesmo assim, claro, quer conversar com a doutora Juliana, ajudar a nossa audiência, tantos brasileiros que passam por esse efeito sanfona, mas pode dar umas dicas aí depois também pra gente, viu? Pra mim é questão de hábito, né? Depois que você começa, depois de um tempo fazendo, a gente meio que parece que o cérebro precisa, né? Depois de um tempo fazendo sempre, porque o bem-estar é tão grande que vira uma necessidade do dia, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre o impacto das redes sociais, principalmente nos jovens, no sentido dos transtornos alimentares, da obesidade, da anorexia, da questão bulêmica. Então, se isso impacta os jovens ou então a população em geral, as redes sociais? Quando falamos de transtornos alimentares, estamos falando que é uma causa multifatorial. Então, são vários fatores que influenciam no desenvolvimento de um transtorno mental, um transtorno alimentar, como transtorno compulsivo, uma anorexia. E para esse desenvolvimento, sim, a gente tem o fator da questão da influência das redes sociais, quando a gente pensa nessa questão de autoimagem. Então, a autoimagem está muito ligada, é um dos fatores mais identificados, né, como fatores perigosos para o desenvolvimento de transtornos
alimentares, quando a gente fala de uma comparação relacionada à nossa autoimagem, uma insatisfação, e tudo isso, de uma certa maneira, é muito reforçado nas redes sociais, com a questão de um padrão de beleza que é estipulado, que é colocado como ideal. Então, os jovens ou outras pessoas tentam, de uma certa maneira, alcançar aquele padrão de beleza, aquilo que é colocado pela sociedade, pelas mídias, e não conseguindo isso, gera muita insatisfação, gera sensação de incapacidade, ansiedade, aumentando os sintomas depressivos, e com isso contribui para o que a gente fala do comer emocional, que é tentar regular as emoções por meio de comida. Então, eu vou tentar lidar com aquilo que me incomoda, utilizando a comida que, de uma certa maneira, ou eu vou deixar de comer, que é no caso da anorexia, para atingir o padrão magro, que eu coloco como ideal, ou até mesmo na questão do sobrepeso, fazer dietas malucas, dietas que trazem risco à nossa saúde física e à nossa saúde mental também. Inclusive, eu já aproveito para colocar a doutora Denise aqui na nossa conversa, porque pouquinho antes da gente começar o programa, te ouvi aqui para a câmera aberta, doutora Denise, a gente falava e você me explicava desse período em que vivemos das canetas emagrecedoras, né, que faz com que as pessoas percam peso muito rápido e daí depois para com o uso do medicamento, volta a engordar, e a pele que lute, né? Aqui no chat já disseram o seguinte, é um dos meus casos, eu já fui muito compulsivo, melhorei bastante, mas ainda continuo com o efeito sanfona. Exatamente. Tudo que ela falou é justamente o que acaba acontecendo. A pessoa tem essa influência psicológica e vai entrando cada vez mais nessa questão de compensar com a comida. E quando ela toma esses remédios, esses que são remédios de alta tecnologia que foram desenvolvidos, são muito interessantes, eles têm estudos a respeito disso, mas eles não mudam o hábito da pessoa. Então, na verdade, ela emagrece como um milagre, porque é quase milagroso, embora tenha efeitos colaterais, e depois ela não muda os hábitos, que é isso que foi dito. Você tem que, de alguma forma, fazer essa mudança mais profunda no hábito, no entendimento. Só que nós não aprendemos que o que a gente come, na verdade, não é somente uma questão de um pouco mais de calorias, um pouco menos de calorias. A gente come alimentos que vão interferindo nos nossos hormônios, no nosso metabolismo. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais isso. Por exemplo, o carboidrato, ele não só faz você começar a aumentar a insulina, que é um hormônio que não deixa ser mobilizada a gordura. Então, você come mais carboidrato, você não consegue, você dá energia para o seu corpo e não consegue tirar a gordura para ser mobilizada. E, além disso, o carboidrato é viciante, né? Então, é um vício, como seria outro vício. Então, cada vez Então, se você não tiver um entendimento um pouco maior, você vai ficar nesse processo de engorda e emagrece. E para a pele, as pessoas têm que saber, você tem, à medida que você emagrece, destruição de fibras. As fibras que são chamadas elásticas, que dão essa flexibilidade à nossa pele, e o colágeno, que é a fibra mais importante, é uma proteína também importante para o nosso corpo como um todo, e você depois não recupera isso como você precisaria. Então, a questão psicológica é uma das mais importantes para que haja a mudança de comportamento e que você possa, então, manter o peso que você conseguiu com novos hábitos mais saudáveis, mas também mais equilibrados, mais felizes para a sua cabeça, né? É isso que precisa entender, não é para sofrer com o dia a dia pelo que você tem que comer ou deixar de comer e pensar que você vai engordar de novo, sabe? Claro. E a entender que quem colhe os benefícios, né, de ficar firme numa disciplina, pensar com calma na hora das escolhas, é a gente mesmo, né? Aí gostaria de te perguntar, porque você falou do colágeno, esses que vendem por aí em drogarias, a gente vê tanto anúncio, alguns até bem caros, em pó, em cápsulas, colágeno via oral funciona, e também quais são as principais consequências do engorda e emagrece? A gente vê o pessoal com flacidez, às vezes estria, o
pessoal, né? Pessoal aí, ó, pessoal aí que engorda e emagrece, tendo problemas, depois é difícil recuperar, tem casos que nem recupera? Então, o mais importante é saber que esse colágeno que você vai tomar, que é um suplemento, não vai substituir a comida. Né? Então, a comida do dia a dia é o mais importante e o melhor é que seja comida de verdade. Só que o colágeno ajuda. O que acontece? Você toma aquele colágeno, ele, na verdade, hoje não é a molécula inteira de colágeno, são pedacinhos que nós chamamos peptídeos de colágeno e foi comprovado por estudos que ele consegue ser absorvido e chega na nossa pele. Quando ele chega na nossa pele, ele consegue estimular um pouco mais produção de colágeno. Então, ele é um bom auxiliar para um programa que você está fazendo de emagrecimento, de tratamento estético também, quando nós fazemos ultrassom, alguns lasers, quando nós fazemos bioestimuladores, é sempre interessante estar tomando colágeno também para melhorar o resultado, mas ele não vai substituir o alimento que você tem que ter. E o alimento, claro, é um conjunto, né? E tem que ter a proteína, tem que ter a gordura, tem que ter um pouco de carboidrato, de preferência de comida natural, das plantas, né? E evitar todos os processados que não te dão a nutrição adequada e ainda facilitam engordar. E o problema, né, Paula, Marina, é que esses processados são tão rápidos e fáceis, às vezes a gente está desesperado, com fome, corre comprar uma coxinha, um salgadinho, abre um desses, né, salgadinhos que são tão cheios de corante, sódio e tudo, e depois fica arrependido, né? E aí entra a parte psicológica também, mais uma vez, com a Juliana, né? A culpa. Então, mas você se sente culpado, só que aquilo é uma armadilha. Porque você comeu um salgadinho daquele, ele já é preparado para que você sinta vontade de outro. E você não vai conseguir comer 2, você vai comer o pacote inteiro. É uma armadilha. Então, as pessoas precisam entender que não é ela culpada daquilo. Na verdade, o alimento é para isso, para que ela coma mais. Olha aí, então é complicado. Um amigo falando que eu sou viciado em fast food. Quando eu vou comer, tem que comer uns 7 para me contentar. Na ausência desses cheeseburgers, eu vou em X-tudão, X-dog, pizza de pepperoni ou camarão. Já tá dando é uma fome aqui na gente. A gente te entende, a gente é igual e é difícil. Eu sou daquelas que nem entra em casa, porque exatamente. Boa estratégia. Se começar, você tem que tirar. Então você não pode deixar pé por pé. E a pessoa, às vezes, ela tá cansada, ela tá estressada, ela teve um problema no trabalho dela, então ela necessita dessa compensação. Aí ela vai lá, tem essa armadilha, come tudo que aparece pela frente, entra, se sente culpada, né? E fica esse círculo vicioso. E a tristeza faz a gente comer também, né? A tristeza, a gente come a ansiedade. Né? Mal organizados. Paula. Doutora, eu queria fazer uma pergunta sobre a LipoLed, essa lipo que tá tão famosa entre as celebridades, entre as blogueiras, né? Aquela que deixa o abdômen bem desenhadinho, né? Parece que tá todo trincadinho. E parece, ao meu ver, é um procedimento que tenta enganar uma coisa que não é. Eu queria saber, na sua opinião, qual as consequências dessa onda de coisas artificiais, né, psicologicamente nas pessoas. Então, é o que eu estava falando. Se você não mudar o hábito, nada disso vai adiantar. Então, tem mulheres que às vezes engordam, fazem lipos, né? Essa é uma lipo que simula, na verdade, tira a gordura daqueles locais, né? E, na verdade, se ela continuar comendo aquilo que ela estava comendo, não mudar essa dieta, não mudar o hábito, ela vai engordar de novo. E cada vez que o teu organismo engorda muito, inflama mais e ele envelhece mais e ele vai destruindo aquilo que é natural seu, as suas fibras de colágeno, as suas fibras elásticas, e cada vez você vai ficando numa situação pior. Então, todos esses tratamentos, eles precisam ser acompanhados de uma abordagem psicológica, que atinja realmente a pessoa nas questões mais profundas, naquilo que gera para ela a ansiedade, a tristeza, o medo, e vá conseguindo psicologicamente também, vamos dizer assim, consertar a cabeça, se sentir melhor, se sentir satisfeita com o que está acontecendo no seu dia a dia e conseguir
aí mudar o hábito também, tanto de alimentação como de exercícios, né? Ô, doutora Ju, precisa realmente a gente tomar um cuidadinho, né, com redes sociais, né, influencers que estão sempre lindas, maravilhosas, perfeitas, equilibradas, impecáveis nas fotos, nos vídeos, e a gente quer se espelhar, pergunta por que eu sou fraca e não consigo ser tão determinada quanto ela, né? Como a gente faz para essa programação mental ficar calma, não jogar contra a gente entender a importância dessa disciplina, né, e da rotina, até como a Paula citou? É muito a questão do perfeccionismo. O quanto que eu vou buscar e eu percebo nas redes sociais esse perfeccionismo, uma vida que a pessoa ela consegue realizar atividade física todos os dias, 2, 3 horas, estar sempre arrumada, comendo a comida mais saudável possível, né, um corpo magro, como é vendido como o ideal. Então, o que a gente precisa é entender que a gente precisa de um corpo saudável, analisar o nosso contexto de vida. Talvez eu não consiga realizar atividade física todos os dias, e está tudo bem. Não é o perfeito realizar atividade física todos os dias, 2, 3 horas, mas se eu realizar 30 minutos por dia, um dia sim, um dia não, aumentar gradativamente de acordo com o meu contexto, realizar o corpo e começar a sentir os benefícios da atividade física, que a atividade física não é somente relacionado ao emagrecimento, e sim a gente tem liberações de vários neurotransmissores, como serotonina, endorfina, enfim, tudo isso para trazer uma sensação de bem-estar e também trazer para o nosso dia a dia. Isso vai ocasionar a perda de peso, mas não necessariamente eu preciso colocar como o perfeito eu realizar atividade física, comer a comida mais saudável possível, algo que eu não entra na minha realidade, né? Se eu como fast foods todos os dias, 5, 6 vezes, dificilmente no outro dia eu vou conseguir comer legumes, verduras, frutas. Eu preciso começar a olhar para o meu contexto de vida, para o meu ambiente e fazer pequenas mudanças. E de acordo com a minha realidade, não de acordo com a realidade do outro, porque aquela realidade é do outro e possivelmente eu não vou conseguir alcançar. Então, eu vou evitar o que também? Uma frustração. E muitas vezes as pessoas, elas olham e falam, olha, aquilo é perfeito demais, eu não consigo realizar, e acaba não fazendo e deixando de se cuidar. É preciso valorizar essas pequenas mudanças, pequenos avanços. Não dá para querer, né, de cara já ser perfeito, e a gente tem que encarar a vida que a gente leva também. Muita gente, né, sai de casa cedo, pega transporte público, passa muitas horas sentado, às vezes perto do trabalho não tem uma opção saudável tão fácil para comer, né? A correria, quando chega em casa, não tem ajudante, tem que fazer serviços do lar. Eu entendo e me espelho muito aqui no que estou falando, é quase um depoimento próprio. Mas aqui no chat também, viu, doutora Denise, o pessoal falando assim, ó, eu fiquei até com uma certa invejinha do doutor André. Agora mesmo já estou comendo meu abacate com gorduras de qualidade para a saúde cardiovascular e ainda dá saciedade. Sigam essa dica valiosa. Eu costumava, às vezes, pôr açucrinho em cima do abacate. Olha o erro. O Ricardo, nunca fumei, não bebo, adoro fazer esporte, quando não faço sinto falta, e se não tomar café sinto dor de cabeça. O Diogo pegou pesado, a pessoa que não consegue controlar se quer o que come, quantidade que come, algum problema mental tem com certeza. Isso às vezes se espelha na própria vida, né? O autocontrole, determinação para alcançar aquilo que quer. Mas doutora, esse engorda e emagrece deixa muitas vezes, como eu falei, a pelanca, a flacidez, as estrias. Tem caso que não dá para reverter com treino e alimentação, precisa fazer cirurgia plástica? Sim, na verdade a gente não falou das estrias. As estrias, elas são espécies de cicatrizes na pele. Então, quando você engorda muito, o estiramento desse tecido, principalmente em certos momentos, por exemplo, é muito mais complicado uma adolescente engordar muito na época da adolescência, ela vai ter muita mais chance de ter estrias, por isso que gravidez na adolescência leva muito mais estrias do que se for uma mulher adulta, já estabilizada do ponto de vista hormonal,
hormonal, ela tem menos estrias. Quando a estria acontece, abre a pele, né? Ela é uma inflamação também, ela é vermelha primeiro, depois ela fica branca e depois você teria que tratar. Mas ela é algo definitivo que aconteceu na sua pele. Então, o ideal é que ela não acontecesse, né? E como eu falei, Adriana, aos poucos, se você engorda e emagrece, cada vez vai ficando mais difícil. E às vezes tem necessidade de uma cirurgia, você não consegue mais. Mas se houver um acompanhamento para quem está fazendo Ozempic, esses medicamentos, ou mesmo fez uma bariátrica inicial, muitas vezes com recursos tecnológicos como ultrassom, que trabalha a flacidez, determinados tipos de laser, radiofrequência, que é um calor que chega na pele, estimula o colágeno, você consegue com esses tratamentos melhorar essa situação e manter, principalmente se a base foi feita. Doutora, sou fã de bioestimulador. Eu acho que é uma maravilha, né? Eu queria que você falasse um pouco para a audiência o que é o bioestimulador e se você acha que é um bom recurso para estimular o colágeno. Então, na verdade, nós estamos entrando nessa era da medicina regenerativa. A medicina regenerativa é quando você tenta provocar no seu corpo reações boas e ele é que vai fazer o tratamento, vamos dizer assim. O bioestimulador é uma substância que você normalmente vem num pozinho, você dilui e você injeta na pele da pessoa num determinado plano e ele vai ficar lá provocando a formação de colágeno. Ele vai fazer você ficar com tônus melhor. E ele funciona mesmo. Ele funciona e é delicado. Ele não é algo que mude volume, né, que faça uma modificação no seu traço. E no corpo, ele funciona muito em braços, naquele umbigo triste que a gente fala, né, também nas pernas. Então, ele é bastante interessante. Mas, de novo, eu volto a dizer, a base de tudo, né, que você esteja... Porque nós falamos aqui muito de engordar, emagrecer, estética e tal. Mas a questão está ligada à saúde, né? O tecido inflamatório, o tecido gorduroso é inflamatório. Então, à medida que você esteja em sobrepeso, você não está só em sobrepeso, você está inflamando. E cada vez sua saúde está pior. Então, isso não se sabe. Então, nós estamos falando de saúde, né? E também da manutenção da estética. Sozinho não vai resolver. Então, é todo um estilo de vida que vai contribuir para a melhora do colágeno e rejuvenescimento, né? Como você conseguiu começar a fazer exercício sempre? Qual foi a mudança de chave? Eu tava com colesterol alto, com 25 anos. Susto médico. Aí... Susto médico. Né? Como eu era jovem e não tinha histórico, eu falei, com certeza é alimentação, falta de exercício físico, e foi por conta disso que eu comecei a fazer e criei gosto. Hoje em dia eu não vou mais pelo corpo, eu vou pelo momento de desestressar, de pensar em mim, né, de pensar no meu dia, e eu sempre vou pela manhã. Então, quando eu falei que vira um hábito mais mental do que físico hoje em dia. Ah, com certeza. Olha que depoimento inspirador. A doutora falou de umbigo triste, fiquei pensando que será que o meu é feliz? Como é que é isso? Vou perguntar pra ele, tá tudo bem, amiguinho? Seu umbigo sorrindo. É feliz ou é triste? Deixe sua mensagem aqui. Ele fica deformadinho, né? Ele fica caidinho, voltado para baixo, como se ele tivesse com aquela carinha de choro, assim, né? E quando ele tá sorrindo, ele tá de pezinho, né? Feliz. Tá bom, é bom, né? Tem que reparar. Deixa eu me despedir aqui da Ju Lemos. Ô, Ju, obrigada pela participação, viu? Encerro até perguntando, aquilo que a gente fala, ficar muito tempo sem comer, levar lanchinhos pequenininhos na bolsa funcionam para não deixar a fome acumular muito? Sim, não fazer uma restrição, a restrição ela traz prejuízos à questão quando a gente está em processo de emagrecimento, porque tendemos a comer muito mais, então se organizar, modificar o ambiente é muito importante, não trazer comidas hiperpalatáveis para casa, né, industrializadas, que a gente sabe que de uma certa maneira quando não estiver se sentindo bem, estiver sentindo ansiedade, estresse, uma irritação, a gente vai acabar buscando um doce, buscar todas essas comidas que não são tão saudáveis e que podem atrapalhar o processo de emagrecimento. E algo importante trazer aqui é que o nosso corpo ele não é um inimigo, né? A obesidade ela é uma condição complexa e que exige um acolhimento e não um julgamento. Então, todo esse efeito sanfona, todos esses procedimentos, tudo que fazemos, às vezes, que não são procedimentos
adequados trazem um sofrimento não só psicológico, mas um sofrimento físico também. Perfeito. Ju, um beijão grande, viu? Legal te ver de novo. Volte outras vezes. Aquele beijo, aquele abraço. Ótimo dia.